Olá, caros pós-graduandos. Bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Aqui represento os professores Jaine Melo e José Mauro Ferreira Coelho, autores dos conteúdos dessa disciplina, inclusive deste vídeo. Esta disciplina irá abordar a gestão de segurança, meio ambiente e saúde, que é parte fundamental do curso de pós-graduação em petróleo e gás. Os efeitos sobre a saúde relacionados ao meio ambiente são cada vez mais uma realidade, o que nos leva à necessidade de uma reflexão e de informações mais apuradas que deem suporte a uma nova forma de pensar e abordar os problemas. Nosso propósito é proporcionar a você conhecimentos básicos sobre segurança do trabalho que lhe permita subsidiar a gestão de segurança, meio ambiente e saúde, SMS, de uma empresa. Assim, o principal objetivo deste caderno é proporcionar a você a percepção do custo social de implantação de determinado processo, tais como as ações mitigadoras preventivas, os riscos ambientais envolvidos, a degradação ambiental e extinção de recursos para outras gerações. Todos esses fatores devem ser considerados para atingir a sustentabilidade. Vocês têm ideia da importância de se descobrir as causas de doenças profissionais, bem como identificar a perda de qualidade de vida decorrente da exposição do trabalhador ao ambiente industrial? As normas regulamentadoras, também conhecidas como NRs, regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à medicina e segurança do trabalho no Brasil. Perceba que o assunto é vasto e depende muito do profissional que está conduzindo a operação. Por isso, é fundamental que você se mantenha atualizado sobre o tema. Vale a pena ressaltar mais uma vez que o assunto não se esgota com o exposto até aqui e que buscar o conteúdo na íntegra de cada norma regulamentadora se faz necessário. Você deve estar preparado para ver as perspectivas de cenário e prever com mais segurança possíveis falhas e acidentes. Isso significa poder evitar que esses venham a ocorrer e, caso ocorram, tenhamos condições de empreender as iniciativas necessárias, da forma mais racional para uma efetiva ação reativa. Finalmente, podemos destacar, com base no que foi exposto até agora, que parte fundamental do processo de prevenção de acidentes passa necessariamente por um bom programa de inspeção de segurança. A inspeção prévia de segurança constitui o elemento capaz de assegurar que a atividade a ser desenvolvida inicie livre de riscos de acidentes ou doenças de trabalho. Antes de apresentar os capítulos que iremos conversar, vamos assistir um vídeo da empresa Nivea, em que será apresentado algumas regras de segurança, higiene e meio ambiente para as pessoas que desejam visitar essa empresa. Seja bem-vindo! Para nós da BDF Brasil, você é muito importante. Por isso, apresentamos aqui algumas dicas de segurança, saúde e meio ambiente, para você conhecer e assim poder desfrutar de nossa fábrica com toda a segurança e conforto. Sempre estacione de ré. Ao chegar, registre seus pertences na recepção. O uso de máquinas fotográficas, filmadoras, gravadores, disquetes, CDs e notebooks deverão ter autorização prévia. Use o crachá de forma visível enquanto estiver na fábrica. A velocidade máxima é de 20 km por hora. É obrigatório o uso de cinto de segurança. Proibido falar ao celular dirigindo. A prioridade é do pedestre, por isso, respeite as faixas de sinalização. Utilize somente os estacionamentos permitidos para visitantes. Proibido fumar em áreas não reservadas. Em caso de emergência, disque 7777. Economize água. Descarte o lixo nos coletores seletivos do Nivea Recicla. Vermelho, plásticos. Amarelo, metais. Verde, vidros. Preto, lixo não reciclável. Laranja, pilhas e baterias. E azul, papéis. Economize energia.
Dispomos de ambulância e ambulatório médico, equipados com atendimento e primeiros socorros. Ao sair, seu veículo está sujeito à revista. Não é permitido sair com quaisquer equipamentos, desenhos, produtos ou documentos sem autorização. Favor colaborar. Ao sair, deixe seu crachá na recepção. Obrigado por virem e voltem sempre. A Nívea espera vocês de braços abertos. Caro pós-graduando, com este vídeo podemos compreender que, além da empresa ter uma responsabilidade quanto à segurança dos empregados, ela precisa preocupar-se com a segurança das pessoas que irão visitá-la ou circular dentro dela. Para melhor compreensão da importância deste tema e posterior utilização desse conhecimento em seus projetos profissionais, vamos dividir essa disciplina em 8 capítulos, nos quais foram inseridos o seguinte conteúdo: segurança do trabalho, organização da segurança do trabalho na empresa, prevenção de acidentes, legislação trabalhista e previdenciária, prevenção e combate ao incêndio, saúde do trabalho, mapa de risco, administração da segurança, análise de riscos, meio ambiente e programas de gestão ambiental nas empresas, auditoria ambiental. Agora que já sabemos da importância de conhecermos a gestão da segurança, meio ambiente e saúde, vamos falar dos principais aspectos de cada capítulo. No primeiro capítulo, teremos uma visão geral e imprescindível para o desenvolvimento do tema ao longo do caderno. A metodologia para investigação de acidentes foi desenvolvida na década de 90. Surgiu de pesquisas sobre os fatores humanos envolvidos em acidentes. Atos inseguros não são falhas isoladas e estanques. São, sim, influenciados e condicionados por fatores externos, pré-condições, gerados nos diversos setores de uma empresa. Para tentar reverter a probabilidade de ocorrência de acidentes, é importante que você saiba quais são as ferramentas de trabalho que visam proteger a saúde do trabalhador e reduzir os riscos de intoxicações decorrentes de determinada exposição. Veja como é importante a prevenção. Saber qual EPI é o mais adequado é importante, porém, analisar o cenário é fundamental. Todas as empresas privadas e públicas que possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT Brasil, Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, publicada no Diário Oficial da União em 10 de novembro de 1943, são obrigados a instituir um serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Um desafio constante que você encontrará no decorrer da sua vida profissional é a avaliação da área de trabalho situada em torno da máquina ou do equipamento. Você deve estar atento para averiguar se o entorno está adequado ao tipo de operação e à classe da máquina ou do equipamento. Os pisos dos locais de trabalho devem ser vistoriados para evitar riscos provenientes da presença de graxas, óleos e outras substâncias que os tornem escorregadios. A utilização de cores nos locais de trabalho também é importante para a prevenção de acidentes, seja identificando os equipamentos de segurança, delimitando áreas, identificando as canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquidos e gases e advertindo contra riscos. É uma forma universal de comunicação. É uma ferramenta extremamente útil para indicar e advertir acerca dos riscos existentes. Procedimentos chamados Permissão de Entrada e Trabalho, PET, devem ser elaborados para operação em ambientes confinados. As PETs devem contemplar, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, responsabilidades, competências, preparação, emissão, uso e cancelamento da mesma, capacitação necessária dos trabalhadores,
análise de risco e medidas de controle. Ruídos, impurezas, maus odores, perigo de explosão permanente são apenas alguns dos fatores que determinam o trabalho em instalações de exploração, produção e processamento de petróleo. Essas condições severas também se aplicam à extração de gás, antes de passar pelos processos de secagem, limpeza, condicionamento e processamento para continuar seu transporte em dutos. Você deve lembrar sempre que a segurança do trabalho é um conjunto de metodologias cuja finalidade é a prevenção de acidentes no ambiente laboral pela eliminação ou minimização dos riscos associados aos processos produtivos. O objetivo maior deverá ser a identificação e solução de situações de risco em atividades diretas com o trabalhador, mantendo o bem-estar físico e mental dos mesmos, de acordo com normas de segurança, higiene e princípios de saúde, levando em consideração os aspectos de qualidade e produtividade, e proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, realizando pesquisa de novos produtos e atualização de normas e equipamentos. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A atribuição da CIPA é identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar um mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores possível. Cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes no plano de trabalho. O bem-estar humano e o desempenho geral de um sistema, a fim de torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas, devem ser sempre observados. Juntamente com a evolução da legislação, ampliou-se a consciência de que a saúde individual e coletiva, nas suas dimensões física e mental, está intrinsecamente relacionada à qualidade do meio ambiente. O conhecimento das normas regulamentadoras, NRs, do Ministério do Trabalho e Emprego, e das normas brasileiras, NBR, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, é um instrumento importantíssimo para o profissional da área de segurança. O domínio das NRs representa uma ferramenta eficaz na composição dos ambientes físicos de trabalho, pois essas normas orientam, entre outros aspectos, sobre os níveis adequados de iluminação, ruído e temperatura. O laudo pericial é um documento elaborado por um profissional habilitado e profundo conhecedor da atividade ao qual será inspecionada. O relatório contendo suas impressões sobre o tema é usualmente denominado laudo pericial. Via de regra, o laudo é utilizado para solucionar impasses judiciais e é muito utilizado para definir uma sentença. Pode versar sobre variadas matérias, medicina, engenharia, informática, meio ambiente, entre outros. A Portaria 3.275, de 21 de setembro de 1989, define que são atribuições de um técnico de segurança do trabalho: elaborar, participar da elaboração, implementar política de saúde e segurança no trabalho, SST, realizar auditorias, acompanhamento e avaliação na área, identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente, desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho, participar de perícias e fiscalizações e integrar processos de negociação, participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho, gerenciar documentação de SST, investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle, entender os temas correlacionados, contextualizar segurança em uma determinada atividade, saber usar os termos técnicos adequadamente, saber elaborar um bom laudo pericial, além de serem atribuições do profissional, também definirá um diferencial em sua formação. Uma das melhores maneiras de se ter um bom desempenho em situações como essa é estar preparado. Os agentes extintores podem ser encontrados nos estados sólidos,
líquido ou gasosos. Existe uma variedade muito grande de agentes extintores. Para que você tenha capacidade de aplicar as técnicas e agentes extintores adequados em um incêndio de modo a obter uma extinção eficiente e rápida do fogo, é fundamental que você conheça a classificação dos combustíveis. Você deve lembrar sempre de algumas atitudes que podem contribuir para o combate ao fogo. Entre as mais importantes destacam-se: acionar o alarme. Caso o local não seja dotado desse sistema, deve-se utilizar outros meios para avisar o início de incêndio. Chamar os bombeiros, após avaliação e constatada a necessidade. Desligar a energia elétrica, rede, máquinas e equipamentos elétricos sempre que possível. Evacuar a área. A informação deve ser sempre a primeira providência a ser tomada. Há uma certa tendência, errada, em relegar essa providência a um plano secundário, por um impulso natural de sanar o problema pessoalmente. Em casos de incêndio, principalmente, tal procedimento envolve acentuado risco. Qualquer pequeno erro de avaliação poderá transformar o início de incêndio em um sinistro incontrolável. Saúde do trabalhador é o conjunto de conhecimentos oriundos de diversas disciplinas, aliado ao saber do trabalhador sobre seu ambiente de trabalho e suas vivências das situações de desgaste e reprodução. As consequências para o indivíduo podem variar em função do tipo, magnitude e intensidade, dependendo do nível do risco, do nível de exposição, da situação de saúde da pessoa, idade e formação genética. Higiene do trabalho ou higiene ocupacional é um conjunto de medidas preventivas relacionadas ao ambiente de trabalho, visando a redução de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A higiene no trabalho consiste em combater as doenças profissionais e compreende normas e procedimentos adequados para proteger a integridade física e mental do trabalhador, preservando-o dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde são executadas. Como você pode observar no decorrer deste capítulo, mostramos a importância do trabalhador conhecer os riscos a que está exposto, tanto para saber dos seus direitos, como para conhecer a forma adequada de se proteger. Uma das formas mais eficientes de comunicação é a visual. Por isso, uma ferramenta de grande valia para a segurança é a elaboração de esquema gráfico, onde facilmente se consiga visualizar os riscos eminentes. No caso da segurança do trabalho, a ferramenta que melhor se adapta a esse propósito é o que usualmente chamamos de mapa de risco. O mapa de risco é uma representação gráfica, de fácil entendimento, que informa, conscientiza e cria condições para controlar e eliminar os riscos no ambiente de trabalho. A segurança é uma atividade que tem como objetivo eliminar as vulnerabilidades de uma determinada tarefa a fim de evitar ou reduzir a possibilidade de que as ameaças potenciais se realizem no local que se deseja proteger. As ameaças estão sempre presentes e, à medida que a tecnologia evolui, surgem novas formas através das quais elas possam se concretizar. Portanto, é importante conhecer a estrutura geral de como se classificam as vulnerabilidades que podem fazer com que essas ameaças causem impactos em nossos sistemas, comprometendo os princípios da segurança da informação. Saiba que a responsabilidade por danos às pessoas, instalações ou ao meio ambiente, acarretados por atividades envolvidas nos locais de trabalho, bem como pela segurança e saúde dos envolvidos, é atribuída, em princípio, àquele que determina a execução das atividades ou tarefas, sem prejuízo da apuração de responsabilidade de seus superiores. O trabalhador tem grande conhecimento dos ambientes de trabalho e é ele quem sofre quando nesse existe qualquer coisa que ameace a sua saúde. Por isso, ele tem papel fundamental na elaboração de regras, normas, entre outras, sobre a segurança relacionada às atividades que desenvolve. Saber sua vulnerabilidade diante de determinada situação tem se tornado cada vez mais um fator primordial nas organizações. Com
Conhecer e gerenciar os riscos de forma a permitir que os mesmos sejam administráveis passou a ser um grande diferencial. A formalização de uma análise de risco é a ferramenta adequada para alcançar esse objetivo. O resultado da análise de risco dá à organização o controle sobre seu próprio destino. Através dela, pode-se identificar quais controles devem ser implementados em curto, médio e longo prazo. A gestão de segurança e saúde ocupacional, SSO, pode ser definida como um conjunto de regras, ferramentas e procedimentos que visam eliminar, neutralizar ou reduzir a lesão e os danos decorrentes das atividades. Ao iniciar qualquer projeto, deve-se fazer uma análise de riscos. Isso deve ser feito antes de qualquer investimento. Mapear, identificar e assegurar os requisitos da atividade é vital e é isso que iremos abordar na próxima sessão. O risco é algo inerente a todos os setores da sociedade. É um evento incerto que pode ter sua expectativa sensivelmente reduzida a partir de uma análise criteriosa. O acidente é um evento indesejável, fortuito, que efetivamente causa danos à integridade física e ou mental das pessoas, ao meio ambiente, à propriedade ou a mais de um desses elementos, simultaneamente. Processo de trabalho é o procedimento pelo qual matérias-primas, ou seja, insumos básicos, são transformados em produtos com valor de uso. Nesse processo, intervêm 3 elementos ou fatores: a atividade humana, que constitui a força de trabalho, o objetivo sobre o qual atua a força de trabalho, matérias-primas, insumos e outros, e os meios, ferramentas ou maquinarias, auxiliares à força de trabalho. O risco industrial está diretamente ligado à intensidade de perigo e inversamente à quantidade de salvaguarda, sendo que o perigo pode ser representado pela quantidade de material perigoso capaz de ser liberado acidentalmente para o meio. Salvaguardas são combinações de fatores que tendem a minimizar os efeitos danosos de liberações acidentais. O principal fator de salvaguarda que deverá ser considerado para fins de classificação são distâncias entre o ponto de liberação do material perigoso e a população. A análise preliminar de riscos, APR, consiste no estudo, durante a fase de concepção ou desenvolvimento de um novo sistema, com o fim de se determinar os riscos que poderão estar presentes na sua fase operacional. A APR é, portanto, uma análise inicial qualitativa, desenvolvida na fase de projeto e desenvolvimento de qualquer processo, produto ou sistema. Apesar das características básicas de análise inicial, é muito útil como ferramenta de revisão geral da segurança em sistemas já operacionais, revelando aspectos que às vezes passam despercebidos. No decorrer dos anos, acompanhamos passivamente a ocorrência de acidentes ambientais de grandes proporções. Além de consequências devastadoras para o meio ambiente, eram comuns relatos de trabalhadores contaminados por exposição a agentes químicos severos no decorrer de sua atividade laboral. A partir da década de 70, começamos a perceber a mobilização em torno da elaboração de leis mais rigorosas. Passamos a perceber uma preocupação em identificar potenciais de riscos à saúde pública gerados pelos processos produtivos ou pela prestação de serviços. Não basta mais cumprir apenas as exigências normativas e legislativas de órgãos relacionados com o controle ambiental. Não basta mais o simples controle das emissões atmosféricas geradas de efluentes e resíduos sólidos. Mitigações de efeitos danosos já não são mais toleráveis. Há de se pensar em soluções de longo prazo. Políticas de minimização de impactos, de reavaliação constante do processo, de programas de conscientização de funcionários e também das pessoas que recebem os impactos de suas atividades são fundamentais para a sustentabilidade do empreendimento. Apesar de abordagens diferentes, fica evidente que as normas técnicas de sistema de gestão ambiental se entrelaçam com os princípios do sistema de gestão de qualidade. É uma evolução natural dos trabalhos envolvidos por instituições sérias e comprometidas com a sustentabilidade. A série ISO 14000, Grupo de Normas de Gestão Ambiental, já acompanha a tendência da série ISO 9000, passando a se tornar exigência de mercado. A gestão empresarial relacionada ao meio ambiente tem, portanto, uma ligação estreita com as atividades de controle de processo,
saúde ocupacional e segurança. Apesar de ser regida por lei, por dispositivos diferentes, essas áreas se relacionam estruturalmente. As empresas perceberam seu papel importante na conservação do meio ambiente, não só porque são responsáveis pela sua degradação, mas também que esse comprometimento passou a ser vital para sua própria sobrevivência. A percepção de que seria melhor prevenir do que remediar passou a ser uma conduta por parte dos gestores de empresas. A auditoria ambiental é um instrumento usado pelas empresas para auxiliá-las a controlar o atendimento às políticas, práticas, procedimentos e ou requisitos estipulados com o objetivo de evitar a degradação ambiental. Define-se a auditoria como um exame ou avaliação independente, relacionada a um determinado assunto, realizada por especialista no objetivo de exame que faça uso do julgamento profissional e comunique o resultado aos interessados, aos clientes. Continuem seus estudos e sucesso!